Senhor presidente, senhores deputados, hoje trago aqui uma sentença judicial inédita. O Estado do Paraná e o seu governador condenados a indenizar um professor pelos abusos do dia 29. O 15º Juizado Especial da Fazenda Pública de Curitiba exaure uma sentença maestral, onde condena o Estado e dá completa razão a um professor que pede danos morais e materiais por ter sido surrado em praça pública com o uso excessivo e absurdo de força policial. E na defesa do Estado, o deputado Rasca, que esteve conosco naquele dia, os maiores absurdos são colocados como pretextos. O Estado afirma que avisou que o uso da força policial era possível e que, portanto, o professor que lá estava não deveria estar, pois sabia que poderia apanhar. Chega a ser risível. O Estado usa como argumento aquela tese absurda e batida de que a culpa do estupro é da vítima, que usava minissaia em local público. O Estado não conhece e não reconhece o direito da livre manifestação, o direito sindical de defender as suas ideias e os seus direitos em praça pública. O Estado diz que a polícia agiu recebendo ordens superiores e, portanto, não seria o Estado culpado. Pergunto, e volto a perguntar, de quem eram as ordens superiores, senão do chefe de Estado-Maior? Chefe de Estado-Maior, comumente conhecido como Beto Richa, governador do Estado e chefe da polícia. Toda e qualquer ação daquele dia pode ser traçada de volta a ele. Um IPM fraco, que tentou jogar para debaixo do pano o inquérito policial militar, os absurdos daquele dia. Tão absurdo o IPM que a própria juíza, em sua sentença, diz que centenas de depoimentos foram ignorados. Depoimentos de professores, depoimentos de pessoas que estavam lá presentes, que demonstram o uso descabido e absurdo da força policial contra os professores. Reprimidos com força absolutamente desproporcional, diz a juíza. Uso arbitrário de violência, diz a juíza em sua sentença. E ela questiona, alegar que recebiam ordens superiores. Pergunto novamente, ordens superiores de quem? É triste saber que o Estado do Paraná é responsável, e agora legalmente responsável, pelo massacre dos professores em praça pública. Governador Beto Richa, condenado a indenizar um professor. Será ele condenado a indenizar os demais? E os outros professores, professor Lemos, como ficam? E a classe que nós temos, os funcionários públicos, que hoje são massacrados com o calote de suas progressões e promoções? Isto também é violência contra o servidor público. Escolher fazer propaganda de televisão e não pagar salários é violência contra o servidor. O governador Beto Richa é o responsável pelo massacre do dia 29. O governo do Estado do Paraná é responsável. A juíza coloca em caixas altas em sua sentença: julgo totalmente procedente o pedido inicial. Em caixa alta, senhores deputados. Ela reconhece que o governo e o seu governador são responsáveis pelo massacre. Não há tentativas o suficiente para jogar para debaixo do pano, para esconder esse absurdo que foi esse massacre, que mais dia menos dia a justiça há de condenar os culpados. E os culpados são o governo e o governador. Alegar que os professores desarmados se ergueram contra um batalhão de policiais militares não faz o menor sentido. Alegar que os professores não deveriam estar lá, pois foram avisados que iriam apanhar.
chega a ser risível e não seria cômico se não fosse trágico. Temos um governador agora condenado judicialmente e responsabilizado pelo massacre do dia 29. Eu acredito que essa sentença deverá rodar o Paraná e o Brasil, mostrando um bom exemplo de sentença judicial correndo atrás daqueles que buscam oprimir os mais fracos, daqueles que abusam do poder para fazer valer as suas ideias, daqueles que mandam surrar em praça pública professores e depois violentam o funcionalismo público com calote em seus salários, progressões e database. Pois não se esqueçam, senhores, ainda há de ser votado aqui alguma coisa tratando do pagamento da database. Há de ser votado nessa casa alguns projetos de lei que buscam sempre prejudicar o funcionalismo público. A Polícia Civil, ontem manifestação de greve, manifestação pública contra o governador pelas condições precárias de trabalho e desvio de função. Um professor ganha uma ação contra o governador e este é responsabilizado pelo massacre do dia 29. Irão recorrer com argumentos fracos e pífios, como é comum a eles. Mas temos certeza que se não temos a solução, pelo menos o judiciário paranaense, neste caso, está no bom caminho, a defender os professores e condenar os verdadeiros culpados pelo massacre do dia 29. Era isso, senhores.